de 4,2 milhões de inscritos aqui. Nós tivemos 14 milhões de views durante o processo aqui de transmissão. Quer dizer, é um dia muito especial em todos os sentidos para nós. A grande festa quem fez foi a torcida, né? Com essa participação gigantesca que teve nesse dia de hoje, mostrando que o caminho era certo mesmo, né? Quer dizer, cada vez mais a gente fazendo um canal direto com a nossa torcida, que é algo muito importante. As grandes equipas do mundo e na Europa já têm o seu espaço televisivo. O Flamengo está a crescer para isso. O Flamengo vai começar a mudar o futebol do Brasil, não só dentro de campo, mas fora do campo. Vai começar a ter os seus direitos, vai começar a negociar os seus direitos. E isso é que está a fazer a diferença em todas as áreas do... O Bruno Maia, que já causou sensação com uma nota que foi publicada no blog do PVC, em que ele diz que nenhum clube brasileiro tem efetivamente 1 milhão de torcedores. Por que eu estou contextualizando isso, Nori? O que está se discutindo desde ontem é o valor desses números citados pelo presidente do Flamengo. Para considerar que essa estratégia, esse movimento do Flamengo, o Flamengo está se valendo da MP 984, né, que foi publicado pela Presidência da República. O clube não tem contrato com a Globo para a transmissão do Campeonato Carioca, e aí, como era mandante desse jogo, transmitiu pela internet, né? Transmitiu pela Flá TV. Então o presidente fala em 4 milhões e 200 mil inscritos na Flá TV, 14 milhões de views, ou seja, pessoas que... Então, o que é que está sendo debatido? Se esses números são suficientes para sustentar... para tornar sustentável, né, o fato de que um clube é o dono da sua transmissão. E aí tem comparações com a TV aberta. Esse número de 2 milhões não seria grande, não seria expressivo na TV aberta. Mas aí tem um debate também de como se monetiza isso, né? Será que vale mais a pena você ter um universo até mais restrito? Tem até uma série de tweets bem interessantes do presidente do Bahia, Guilherme Belintani, porque outro tema que eu vou querer debater com o Capello e com o Bruno é se esse modelo só vale para quem tem um contingente de torcedores tão grande como o Flamengo ou se ele é aplicável a outros clubes. E o Guilherme Belintani diz que os números em si não são tão altos, mas que eles apontam para um novo caminho. E ele diz que é a hora de acabar com a preguiça dos clubes e faz uma correlação que eu achei muito interessante com a questão do material esportivo. Ou seja, se um clube pode ter a sua própria marca de material esportivo e ganhar dinheiro de outra forma com ele, pode também ter as suas próprias transmissões, cuidar das transmissões dos seus jogos, mesmo que seja pela internet, não seja necessariamente com um canal de TV, e fazer, por exemplo, como ele está dizendo aí, um pay-per-view bem barato com ganho de escala, mais gente pagando menos dinheiro. Bom, o Bruno e o Capello já estão conosco. Eu queria começar pelo Bruno, porque ele joga um número que vai na contramão disso que o Guilherme Belintani está dizendo. A nota publicada na coluna do PVC, Bruno, diz que nenhum clube brasileiro tem 1 milhão de torcedores. Como é que você qualifica esses torcedores? São torcedores que estariam dispostos a investir no clube? O Flamengo o Flamengo comemorou muito, por exemplo, o número de doações que torcedores fizeram durante a partida de ontem. Eu acho que a gente ainda não tem os números oficiais, mas pelo menos em uma mídia eu vi uma divulgação que fala em quase 3 milhões de reais de arrecadação. Você acha que esse modelo é sustentável ou esse limite que você aponta pode pesar contra? Bom dia, bem-vindo ao Redação. Bom dia, Barreto. Obrigado pelo convite. Bom dia, Noriega também. Barreto, essa discussão é super complexa. Eu vou me permitir fazer uma correção no ponto que você colocou, que para mim é o chave dessa questão. O texto que você se referiu, que o PVC foi generoso de publicar, ele é a abertura de um livro que eu estou lançando a respeito dos novos modelos de geração de receita para o futebol a partir do uso de novas tecnologias. Como é que se monetiza? E a diferença é que eu não falo de 1 milhão de torcedores. 1 milhão de torcedores certamente existe. O que eu me refiro é 1 milhão do que eu chamo de fãs. Qual é a diferenciação entre uma coisa e outra? Quando a gente fala da população inteira do Brasil e fala que 20% da torcida torce para determinado time, isso inclui uma senhora no interior do Brasil que respondeu que torce para aquele time e não tem nenhuma relação, não sabe nem se a bola é redonda, mas ela está contabilizada. Essa senhora não gera dinheiro para o clube diretamente, ela pode ser somada numa audiência, mas nem quando o jogo é transmitido, ela não se sensibiliza pelo patrocinador, ela não vai
ter uma atitude consumidora a partir do fato de que ela se disse torcedora do time A, do time B, do time C. O fã é aquele que é capaz de gerar receita direto para o clube. E tentando resumir muito uma discussão que é longa, mas assim, a gente está migrando de um momento do mundo, não é no futebol, em que a comunicação está saindo do ambiente offline para o digital cada vez mais. O universo do entretenimento, em 2018, foi o primeiro ano em que todas as indústrias de entretenimento ganharam mais dinheiro com seus produtos digitais do que os produtos offline, vamos chamar assim. E a grande diferença é que os produtos offline eles são pensados para uma forma de distribuição em massa, maciça, por TVs de comunicação em massa. E agora está virando um outro caminho que a negociação é um para um. Eu vendo para cada torcedor. E o torcedor, apesar de torcer para o time, por exemplo, falar do time do presidente Belintani aí, do Bahia, o torcedor A é diferente do torcedor B. Um gosta de ir ao estádio, o outro gosta de ver em casa. Eu tenho que conseguir vender o que esse compra e o que aquele compra. Isso é uma sofisticação de inteligência de tratamento de dados, e o que eu digo é que nenhum clube hoje tem no seu domínio de informação o cadastro e o conhecimento técnico de 1 milhão de pessoas. Quando o presidente do Flamengo coloca números de 4 milhões de pessoas que passaram por lá ontem, esses dados não são necessariamente do Flamengo. São pessoas que passaram por um canal que são redes sociais que não pertencem ao Flamengo, né? No caso, ele não tem acesso direto a essas pessoas para controlar os dados delas e saber o comportamento. Em rede social, os clubes normalmente pagam. Você sabe, tem lá, eu fui vice-presidente de marketing do Vasco por 2 anos. Então nós tínhamos as redes sociais do Vasco com as quais eu consigo me conectar àquele torcedor, mas eu não tenho os dados dele. Os dados pertencem, por exemplo, ao Facebook, né, ou a outra rede social. O que o clube tem é no sócio torcedor, nas ações de captação de dados que ele promove. E nesse sentido, nenhum clube no Brasil, eu afirmo, tem 1 milhão de pessoas catalogadas, com dado atualizado de e-mail, de telefone, comportamento de consumidor dessa pessoa definido, ele gastando dinheiro uma vez por ano, pelo menos, para ou ir a um jogo, ou comprar uma camisa diretamente com o clube, não através de outras vias. Então é nesse sentido que eu estou falando. Esse trabalho já acontece muito mais forte na Europa, muito mais ainda nas ligas norte-americanas, de você conhecer. O cara vai num estádio, numa ginásio nos Estados Unidos, se ele passar o cartão de crédito e comer um cachorro quente, o clube está sabendo. Vocês falaram de tantos deles hoje aí, tantos desafios legais que a gente está falando do protagonismo dos jogadores em relação às suas equipes, às suas modalidades, né? O uso da tecnologia dos games, como o Pedro também falou na Fórmula 1. Tem tanta coisa nova mudando o esporte e a intenção foi organizar um pouquinho isso para a gente começar a entender como é que esse dinheiro de fato circula nesse novo modelo de gestão e de comunicação. Vamos chamar o Capello, então, para esse debate. Só queria deixar bem claro, Capello, que esse número que eu citei aqui de 2 milhões e 700, ele não é oficial, né? Tem números muito discrepantes. Já tem nota também na imprensa falando em 800 mil e tem que ver também qual é a fatia do YouTube, né? Porque a Flá TV está no YouTube. Então, esse número... O que o Flamengo pode ganhar com os microanúncios, né, que são a forma de monetizar no YouTube. A gente já consegue apontar algum número que puxe uma comparação com direitos de TV, Capello? Porque eu acho que esse hoje seria o interesse dos clubes, né? Começar a estudar se vale mais a pena investir, como fez a comparação ali o presidente do Bahia, se vale a pena investir num canal de TV ou de internet, como valeu a pena para o Bahia, por exemplo, investir na própria marca de material esportivo. Bom dia, Capello. Bom dia, Barreto. Bom dia, Bruno Maia e Maurício Noriega. Eu estou aqui para fazer o papel de chato, né? Então, esse valor, 2 milhões e 700, ele até circulou nas redes sociais, mas é um daqueles números que aparecem e a gente não sabe de onde vem e vira verdade. Mas eu confio mais na reportagem do UOL, que publicou hoje esse número, 800 mil, até me parece um número mais próximo da realidade. Sendo chato também com o Bruno Maia, que falou em 4 milhões de pessoas, só para não confundir, 4 milhões de views, não necessariamente 14. São também as pessoas... Capello, são 14 milhões de views, 2 milhões e 200 o pico de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Exato, é o que eu ia dizer agora. O Bruno certamente sabe disso, mas no meio de views, pessoas únicos, a gente vai se perder bastante daqui para frente. A comparação mais próxima que a gente pode fazer é comparar a transmissão com a medição de audiência via Ibope com as métricas de YouTube, Facebook e Twitter. Lembrando que essa comparação ela não é perfeita, ela não é ideal. Claro. O próprio mercado ainda vai se adaptar para entender como isso vai ser medido daqui em diante.
Mas, por exemplo, pegando o jogo do Botafogo de ontem, se a gente pega a audiência dele no Rio de Janeiro e também em outras praças, porque foi transmitido nacionalmente, você tem ali números preliminares do Ibope que apontam 12 milhões de pessoas. E quando mostra